Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, bom dia ao pessoal aqui do estúdio, a vocês do Brasil inteiro. Olha quem está entrando aqui, tomando assento, o vencedor, é isso aí? Foi você, Beto? Breno, imagina, desculpa, confundi. Como é que é o seu nome aí no Twitter, Breno? É @AmolBRSA, isso aí, Amorim Oliveira Breno Salvador, é isso? Muito bem, meu amigo, foi você que ganhou, o sorteado foi aqui da sala, presencial. Agora você não sabe, é maior, Breno, o Brasil quer te conhecer. Já chegaram aqui os pedidos, queremos conhecê-lo, você vai ter que vir até aqui, para simbolicamente receber o código para baixar o livro do iPad. Muito bem, olha, você vai ganhar o livro, o iPad fica por sua conta. Obrigado, Breno, professor. Espero que você goste. Caiu a caneta. Simbólica, obrigado, Breno, muito gentil. Já caiu a pilha, só soltou a pilha, pode deixar que eu... Então, vamos fazer a entrega simbólica. Cadê? Simbólica. Vamos lá. Fechando aqui, ó, abrindo o livro Inquérito Policial, que você recebe com todo o conteúdo, multimídia. Olha só quem aparece aqui, veja só. Faz favor. É isso aí, não, iPad não, meu amigo, pode, faz favor, viu? Bom, gente, vamos ao trabalho. Você que não foi sorteado, não fique triste, não fique chateado. Com o seu dedinho, você consegue baixar rapidinho aí o livro no seu iPad, no seu iPhone, no seu Android. Lembre-se, iPhone e iPad, baixe pela iTunes, não é aplicativo, tem que entrar no iTunes. E quem tiver o celular Android, baixa pela Amazon Brasil. Vamos ao trabalho agora. Conceito de inquérito policial é o tema que nós vamos examinar. A propósito, um detalhe. Nós falamos na segunda-feira sobre os poderes investigatórios criminais do MP, não foi isso mesmo? E vocês viram que essa semana o Supremo Tribunal Federal decidiu um assunto relacionado com essa questão? Não viram isso? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, editou uma resolução dispondo que os promotores eleitorais não poderiam instaurar investigações para apurar crimes eleitorais, salvo se houvesse ordem judicial. Então, o promotor, de acordo com a resolução do TSE, para abrir uma investigação criminal, não é o Poder Investigatório Criminal do MP, para abrir uma investigação criminal, para apurar crimes eleitorais, necessitava de autorização do juízo eleitoral. Muito bem, essa resolução foi contestada numa ADIM, ajuizada pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo. Houve até um pedido do PGJ de São Paulo ano passado, uma representação que o PGJ de São Paulo formulou ao PGR para que propusesse essa ADIM, ela foi proposta. E essa semana, na quarta-feira, salvo engano, por 9-2, o Supremo cassou essa resolução no aspecto em que impedia o MP de autonomamente realizar a investigação criminal. Cassou esta exigência de autorização judicial para que o MP instaurasse a sua investigação criminal em matéria de delitos eleitorais. Ou seja, o que tivemos essa semana foi uma confirmação do entendimento do Supremo no sentido dos poderes investigatórios criminais do MP. E para grata surpresa nossa, o relator dessa ADIM foi o ministro Barroso, que naquele julgamento que eu expunha a vocês na segunda-feira não havia proferido voto. Não é porque o voto ali foi proferido pelo Peluso e pelo Brito, que foram os antecessores, respectivamente, dos ministros Theory e Barroso. E o Barroso deixou bem claro sua posição em favor dos poderes investigatórios criminais do MP. Então, essa semana, na quarta-feira, em caráter liminar, é verdade, mas cassou-se esta resolução no que se refere a coibir os poderes investigatórios criminais do MP, como pretendia o TSE. Tá legal? Então, aí um fato importante ligado àquilo que estudamos na segunda-feira. Meus amigos, vamos lá então. Conceito de inquérito policial. Eu disse a vocês na semana passada, na segunda-feira, não é? Que as regras do inquérito policial se encontram, obviamente, no CPP, artigo 4º ao 23. Observe, porém, que existem importantes normas que
interferem no inquérito policial e que decorrem dessa Lei 12.830. Essa é uma lei de agosto do ano passado que disciplina a atividade do delegado de polícia e ela contém disposições relativas ao inquérito policial. Essa lei interferirá até mesmo no nosso conceito. Eu vou ditar o conceito para vocês e depois eu cito o aspecto em que decorre da lei a maneira como você redigiu esse conceito, em que ela interferiu na definição de inquérito policial, tá legal? Observem aí, vocês que forem procurar obras a respeito de inquérito policial, vejam se ela está atualizada pela 12.830. Calma, Breno, lógico que o seu está atualizado, Breno, fica preocupado. Ele já me olhou assim, não, Breno, evidente. Me cobra depois o código para você baixar, tá bom? Final da aula a gente faz o botãozinho aqui, você baixa gratuitamente lá. Meus amigos, vamos lá. Inquérito policial é o procedimento administrativo, instaurado e presidido pela autoridade policial, vírgula, com a finalidade de apurar a autoria, e a materialidade de infrações penais de médio e maior potencial ofensivo. Infrações penais de médio e maior potencial ofensivo. Muito bem. Repetindo o conceito, caso você não tenha anotado alguma parte, inquérito é o procedimento administrativo instaurado e presidido pela autoridade policial com a finalidade de apurar a autoria e materialidade das infrações penais de médio e maior potencial ofensivo. Ok? Todos registraram aí o conceito? Veja, logo de início. Fixou-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Vocês sabem que a doutrina discute isso. Será que o inquérito é realmente um procedimento? Professor, mas por que não seria? Que é administrativo é inegável. A autoridade policial não tem caráter jurisdicional. Mas é um procedimento, efetivamente? Sabe por que a doutrina questiona? Porque o raciocínio é o seguinte: o que é um procedimento? Dizem os autores. Procedimento é uma sequência de atos lógica e cronologicamente encadeados. Sequência de atos lógica e cronologicamente encadeados. Um procedimento, um verdadeiro procedimento, pressupõe, portanto, uma ordem rigorosa a ser observada, de maneira que determinado ato só possa ser realizado após a concretização de outro, e uma vez concluído este, é que o seguinte poderá ser efetuado. Ou seja, é um rito, uma ritualística, um caminho que obrigatoriamente deve ser observado. E existe isso no inquérito policial, uma ritualística, um caminho obrigatório, uma sequência pré-ordenada de atos? Não, realmente não há. Pelo contrário, a autoridade policial conta com ampla discricionariedade na condução dos atos investigatórios que realiza, e tem que ser assim. É preciso que a autoridade policial tenha essa maleabilidade, essa discricionariedade para eleger quais atos irá realizar. E, portanto, qual a melhor forma para se apurar cabalmente o fato e sua autoria. É importante que o inquérito policial conte com essa maleabilidade. Não pode haver rigidez, como há em juízo, como o magistrado tem na condução do processo. Recebe a denúncia, ordena a citação, dá prazo para a defesa se manifestar, profere o saneador, realiza a audiência, primeiro ouve a vítima, depois testemunha de acusação, só depois as de defesa, por último realiza o interrogatório. Isso é uma sequência pré-ordenada. Isso a gente enxerga em juízo. Lá existe o rito, lá existe o procedimento. Na fase policial não há a mesma rigidez, não é? Sequencial. Então, eu dizia, né, todos esses comentários, lembrando, vieram de onde?
vieram da crítica feita por um setor doutrinário, no sentido de que, no inquérito policial, não há essa ritualística, não há essa sequência rígida de atos, não há, portanto, um procedimento. Um dos autores que faz esse tipo de ponderação é o professor Antônio Scaranci Fernandes. Conhece o professor Scaranci? Um processualista penal de absoluta e inquestionável competência, respeitadíssimo no Brasil inteiro, né? Professor titular de processo penal, muito, muito competente. E para honra nossa, orgulho nosso, alegria nossa, professor da nossa pós-graduação de penal e processo penal, não é? Meus amigos, então ele diz, não é procedimento. O inquérito é um conjunto de diligências investigatórias, mas procedimento não é. Isso não é um demérito ao inquérito policial, porque ele precisa, como eu dizia, é necessário que haja essa maleabilidade. Puxa, mas eu estou sendo tão enfático que não há essa ritualística, essa rigidez, e narrei para vocês na definição que o inquérito é um procedimento. Estou me contradizendo? Bom, na verdade é o seguinte, é aquela lei. Ó, joga a imagem aí na tela, a imagem do quadro. É a Lei 12.830 que expressamente aponta, denomina, chama, qualifica o inquérito de procedimento. Galera, no concurso a gente não vai ficar filosofando, né? Concurso a gente tem que ser objetivo. A Lei 12.830 afirma que o inquérito é procedimento, a gente vai ficar brigando? É procedimento e pronto, é assim que a gente vai assinalar na prova, tá legal? Sem prejuízo, obviamente, numa fase escrita, num exame oral, da gente poder formular algumas reflexões a respeito dessa opção legislativa. Mas que ela existe, que está na 12.830 está, a lei qualifica o inquérito policial como procedimento administrativo, não vamos brigar com a lei e assim responderemos na prova. Fechado? Combinado? Ótimo. Esse procedimento administrativo, na sequência, como você anotou, é instaurado e presidido pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? No sentido de ser a pessoa, o servidor público que pode instaurar e presidir inquérito. É uma pessoa só. É o escrivão? Não. É o investigador? Não. É o policial militar? Não. A autoridade policial, na linguagem do CPP, é uma só. Delegado de polícia. Delegado de polícia de carreira, que exerce uma carreira jurídica, nos termos da 12.830. Se você for prestar concurso para carreira policial, delegado, qualquer carreira policial, pelo amor de Deus, notadamente delegado, que é o concurso que mais nos interessa aqui na turma, e for fazer a prova sem ler esta lei, está pedindo para tomar pau, hein? É curtinha essa lei 12.830, ela rege a atividade do delegado de polícia, enquanto autoridade responsável pelo inquérito policial. Você não vai ler a 12.830, está louco, né? Tem que ler, é curtinha, tranquilo. Muito bem. Pessoal, então, autoridade policial, na linguagem do CPP e da lei citada, é uma pessoa só, o delegado de polícia. Ele instaura, ele preside inquérito policial. Lembro, segunda-feira dizíamos, quando o Ministério Público luta, defende a tese dos poderes investigatórios criminais, ele não pretende, ao fazê-lo, instaurar e presidir inquérito policial, não é mesmo? O que o Ministério Público pretende instaurar e presidir não é o IP, e sim o PIC, lembra? PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Inquérito realmente é com o delegado. O MP preside, instaura e preside o PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Bem verdade que o PIC se sujeita a regras análogas às do inquérito policial. Sim, sem dúvida. Porém, não se confundem. Agora, aproveitando o ensejo dessa questão, não é, que foi citada, a presidência do inquérito policial, anotem que isso é importante, a gente vai puxar um ganchinho aqui. Existem investigações que a autoridade policial não pode presidir. Se de plano a hipótese já se identifica, se de plano já dá para perceber que é um caso deste, o delegado nem instaura inquérito. Se o delegado instaura o inquérito, começa a investigação e descobre que está diante de um caso deste,
fica impedido de prosseguir conduzindo a investigação. Que investigação? A autoridade policial é impedida de instaurar ou presidir, se já houver instaurado e descobrir durante. Que caso é esse? Que a autoridade fica impedida de instaurar e presidir. Sabe qual é, pessoal? Não sei se você se lembra desse caso. Vou citar um exemplo aqui, né? Depois eu dito para você a regra geral, mas só para citar o exemplo. Por volta do ano 2000, mais ou menos, ou seja, 14 anos atrás, ocorreu um fato que, a princípio, causou uma certa comoção dentro do Ministério Público de São Paulo, né? Os promotores, nós ficamos aí solidários a um colega cuja esposa foi morta e ela estava grávida. Segundo a história que se narrou, ele dirigia o carro, foi numa estrada de pouca movimentação, foi parado por um bandido, anunciou o roubo, teria havido algum tipo de reação e o bandido atirado contra a esposa que faleceu e estava grávida. Instaurou-se o inquérito policial, tranquilo, não, o promotor é vítima do crime ali, não tem problema. Instaurou-se o inquérito policial, começaram as investigações e aí o delegado começou a perceber que a história estava bem mal contada. E que o promotor, na verdade, de vítima não tinha nada. Ele era, pelo contrário, o principal suspeito. E a história do assalto, tudo mentira. A partir desse instante, o delegado ficou impedido de prosseguir investigando. E teve que remeter a investigação para que fosse concluída, para que continuasse no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. Esse é um dos casos em que o delegado fica impedido de presidir o inquérito policial. Se desde o início já se soubesse que o promotor era o autor do crime, não podia nem instaurar. Instaurou validamente, porque o promotor inicialmente foi apontado como vítima. Descobriu que ele é o suspeito, não continua mais presidindo a investigação. Bom, esse caso é do promotor Igor. Vocês já ouviram falar? Promotor Igor? Ele ficou foragido há muitos anos e 2 ou 3 anos atrás, 2012 ou 2011, ele se entregou para a polícia e agora está cumprindo a pena. A pena pelo homicídio, porque pelo aborto, esposa grávida, ele sabia, matou o feto, a pena prescreveu. Ficou muito tempo foragido, acabou ocorrendo a prescrição contra a condenação pelo aborto, mas ele cumpre a pena com relação ao homicídio. Bom, enfim, vamos à regra. A regra é a seguinte, pessoal. As investigações que a autoridade policial não pode realizar, não pode nem instaurar, nem presidir, conforme o caso, são aquelas em que figurarem como suspeitos magistrados ou membros do MP. Aquelas em que figurarem como suspeitos magistrados ou membros do MP. Muito bem. Arrumando aqui a gravata para ficar bonitinha. Magistrados ou membros do MP. Sim, mas aí quem instaura? Quem preside? Vou colocar na lousa para vocês. Vamos lá, só abrir aqui outra tela. Gente, quando se tratar de membro do MP, nós temos 2 possibilidades, né? O membro do MP como suspeito. Se for um membro do MP estadual, o Procurador-Geral de Justiça. Se for um membro do MP federal, o Procurador-Geral da República. E se for um magistrado? Vocês se lembram, caso, as imagens fortíssimas, assim, o fato de ser um juiz ainda, acho que foi o que mais chocou, foi o mais chocante, foi por conta de se tratar de um juiz. Foi em Fortaleza, salvo engano, em 2006, eu acredito. Vocês lembram disso daí? Que atirou na cabeça dentro do supermercado, esse mesmo, Breno. O juiz ingressou num supermercado após o término do horário de funcionamento e exigia ser atendido pelos funcionários, apesar de estar fechado o local. E os funcionários disseram, não vamos atender. E ele começou a dizer, não, mas eu sou juiz, vai ter que me atender. E os funcionários insistiram, não atenderam, peitaram o juiz, falaram, o que você está pensando que você é, só porque você é juiz, aqui acabou, fechou, etc. O juiz saca uma arma e dá um tiro na cabeça do funcionário. Chocante, né? Coisa chocante. Juiz.
Juiz de direito. Né? Chama, né? Choca mais ainda. E tudo foi filmado, né? Porque, por conta das câmeras de vigilância que há dentro do estabelecimento. Bom, é uma hipótese que se aplica à exceção que estamos mencionando. De plano, ali já se verifica que o autor do crime é magistrado. Não pode haver... ele pode ser preso em flagrante? Um juiz e promotor podem ser presos em flagrante? Podem. Ele poderia ser preso em flagrante? Sim. Por crimes inafiançáveis? Sim. Por crimes inafiançáveis? Sim. A propósito, quais são os crimes inafiançáveis? Eu vou fazer um parênteses aqui um pouquinho na aula, por conta até de uma lei que foi publicada, não é, essa semana. Isso. Quais são os crimes inafiançáveis? Hoje em dia, os crimes inafiançáveis são aqueles que a Constituição declara como tais. Os hediondos e equiparados. Os crimes hediondos e equiparados. Eles são os delitos inafiançáveis, não é? Hediondos e equiparados. Bom, essa semana nós tivemos mais um crime inserido no rol dos delitos hediondos. Qual foi? Foi o crime de facilitação à prostituição ou outra forma de abuso sexual de criança, adolescente ou vítima vulnerável. O artigo 218b do Código Penal passou a fazer parte do rol dos crimes hediondos. 218b do Código Penal faz parte agora dessa, entre aspas, seleta lista de crimes hediondos. Muito bem. Vou ver se eu acho o número da lei aqui para vocês, mas não estou conseguindo encontrar. A lei nova. Você sabe o número da lei que alterou? 12.700 e alguma coisa? 978. Obrigado, Breno. Ó, lei 12.978, isso, Breno? De 2014. Ela alterou o nome em iuris desse crime, né? Alterou a rubrica, o nome em iuris, o nome jurídico, né, como consta do texto da lei, e o inseriu no rol dos delitos hediondos. Legal? Esse é inafiançável. Passou a ser hediondo, tornou-se inafiançável. De tal maneira que, por um crime como esse, é possível prender em flagrante. Entre outras coisas, é possível prender em flagrante um juiz, um promotor. Tá certo, meus amigos? É isso aí. Olha, eu acabei de entrar aqui no Twitter, a Tamara já... Professor, esse caso do juiz foi em Sobral, interior do Ceará, não foi em Fortaleza. E ela fez aquela carinha assim, tipo me censurando. Desculpa, Tamara, desculpa, confundi. Você é de Fortaleza, certamente, né? Para ficar com essa carinha, para me censurar assim, não é? Tá bom, eu me confundi, puxa vida. Foi em 2006 também, né? Tem 8 anos já que isso aconteceu. Tenho nada contra Fortaleza, muito pelo contrário. Meu falecido pai era cearense, né? Eu tenho um amor, muito pelo contrário, pelo Ceará, terra de papai, falecido papai. Tenho um amor. Minha família, assim, minha avó falecida, faleceu ano passado, carioca. Meu avô falecido, baiano. Meu pai, também falecido, cearense. Olha a mistura, né? No Brasil inteiro aí. Muito bem. Mamãe paulista, está viva. Deixa eu só ver aqui, dar uma olhadinha aqui no Twitter, ver se há alguma pergunta. Não, pessoal, Alice Guimarães, que o Rio nunca ganhou o livro sorteado, Alice, vai ganhar, fica tranquilo. Abraço para o pessoal de Betim, legal. Patrícia pediu para perguntar uma coisa de direito penal, acho que nem deve ser aluna da turma, talvez, acho que não, né? Enfim, mas de qualquer maneira, se for, eu respondo pelo Twitter depois, né? Porque agora a gente está falando de processo, a gente já mudou de matéria. Mas, enfim, quem é que preside a investigação quando o magistrado é suspeito? Vamos lá, precisamos responder isso. Quem que preside a investigação? Olha, você pensa automaticamente o tribunal, né? Alguém lá do tribunal. Tá, só que magistrado pode ser juiz de direito, pode ser desembargador, pode ser ministro. Sou desembargador, quem preside? E se for ministro, quem preside? Então vamos anotar uma regrinha que a gente pode encaixar em todas essas situações. Quem preside é um membro, anote por favor, um membro do órgão de cúpula. Vamos dar uma olhadinha na tela, pessoal? Os alunos estão pedindo aqui para mostrar mais essa tela aqui, ó. Membro do órgão de cúpula, deixa eu escrever. Membro do órgão
de cúpula do tribunal competente, membro do órgão de cúpula do tribunal competente para o processo e julgamento do magistrado. Tribunal competente para o processo e julgamento do magistrado. É isso aí, meus amigos. Então vamos testar essa regrinha. Ó, no caso do juiz de direito, de Sobral, não de Fortaleza, brincando com a Tamara. No caso do juiz de Sobral, quem que preside a investigação? Um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Precisa ver qual é o órgão de cúpula lá. Eu confesso que não sei se é o pleno ou o órgão especial. O órgão de cúpula do Tribunal de Justiça é ou o pleno ou o órgão especial. Se lá houver órgão especial, será esse, então, o tribunal competente para o processo e julgamento. Se for um desembargador, e aí, quem preside a investigação? No caso de um desembargador figurar como suspeito do crime. Bom, vamos lá, vamos pensar primeiro, vamos fazer o caminho inverso. Qual é o órgão competente para processar desembargador? STJ. Qual é o órgão máximo, o órgão de cúpula do STJ? Chama-se Corte Especial. Corte Especial. Então, pronto, resposta. Desembargador suspeito, a investigação será presidida por um ministro da Corte Especial do STJ. Tudo bem? Ministro da Corte Especial do STJ. Certo, meus amigos? Tranquilo? Deu para compreender aí direitinho? Vamos voltar para outra tela, ou seja, aquela do conceito, para que nós possamos agora analisar mais um aspecto. Veja que consta aí a finalidade, né? Você inseriu na definição a finalidade do inquérito policial. Qual é? Apurar a autoria e materialidade do quê? Você anotou infrações de médio e maior potencial ofensivo. Ou seja, no conceito ficaram de fora quais? As infrações de menor potencial ofensivo. Deixa eu escrever aqui no quadro. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Vocês lembram ou não? Estão lembrados? É a Lei 9.099 de 95 que as define. São elas as contravenções, então está lá na 9.099, as contravenções penais, independente da pena cominada, e os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. 2 anos. Sim, as infrações de menor potencial ofensivo não devem ser apuradas através de um inquérito policial, mas sim por meio de um, como é que chama? De um TC, termo circunstanciado, ou TCO, termo circunstanciado de ocorrência, né? É o TC, não é IP e sim TC. Não é IP e sim TC. Muito bem. E a Tamara é de Sobral mesmo, ela não é de Fortaleza. Eu achei que a carinha foi de tristeza. Ó, da Tamara. Muito bem, legal. Deixa eu ver aqui, acompanhar, legal. Ótimo, é isso daí. Voltamos naquela tela, a Natália agradeceu, né? Tá ótimo. Meus amigos, vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Ó, então, uma coisa bem simples, não é? O delegado de polícia toma conhecimento de que ocorreu uma infração de médio ou maior potencial ofensivo, instaura inquérito. Toma conhecimento de uma infração de menor potencial ofensivo, lavra um TC, um termo circunstanciado. Tranquilo, fácil. Agora, cuidado
Cuidado com casos que envolvam Lei Maria da Penha. Por quê? O que a Lei Maria da Penha tem a ver com essa parte da exposição? Muito a ver. Veja, só acompanha essa hipótese. Você é delegado de polícia. Chega na delegacia um marido, dizendo o seguinte: doutor, eu anunciei para minha esposa minha disposição de sair de casa e me separar. Ela disse que eu só saio dali morto e que se eu insistir com aquilo, eu vou acordar faltando partes do meu corpo. Tem mulher que faz isso, não tem? Tem ou não tem? Vocês viram aí a notícia? Você não viu a notícia? Arrancou. Você não viu mesmo? Arrancou. Carinha da moça, né? Bonitinha, não sei o quê. Pois é. O marido falou, cancelou, o noivo cancelou o casamento 3 dias antes. Cancelou não, sumiu. Ele dizia que se sentia pressionado. Eu imagino como que devia ser um terror, né, para esse cara. Olha lá. Não é dito e feito. Bom, o fato é o seguinte, você é o delegado e o marido diz isso. Ou seja, o marido foi vítima de ameaça. Ameaça é infração de menor pessoal ofensivo. O que você tem que fazer? Lavrar um TC. Lavrar um TC para apurar a ameaça. Ok? Tudo bem? Se enxerga? Crime é de ameaça. A pena da ameaça, a pena máxima é 6 meses. 6 meses é infração de menor potencial ofensivo. Você tem que lavrar um TC. Tá. Agora invertamos os papéis. A mulher chega na delegacia e diz: doutor, anunciei para o meu marido minha disposição em me separar e sair de casa. Ele disse que de lá eu não saio, só se for por cima do cadáver dele. Ele disse que me mata se eu levar adiante esse intuito de deixar o nosso lar comum. Me ameaçou. Você vai também lavrar um TC? Não. Você tem que instaurar o inquérito policial. Por quê? O segundo caso, obviamente, é regido pela Lei Maria da Penha. E o que a Lei Maria da Penha tem que interfere nesse ponto da exposição? Uma regra super importante, super importante. Pessoal, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, cuja constitucionalidade já foi confirmada pelo Supremo, em controle concentrado de constitucionalidade, a Lei Maria da Penha inteirinha, e esse artigo inclusive, passaram pelo crivo do STF em 2012, na DIN 4424, que foi julgada junto com a ADC 19. Então não há irretorquível a constitucionalidade desse dispositivo, na visão da nossa Suprema Corte, decisão proferida em controle concentrado, erga omnes, efeito erga omnes, não é? Então não, senhor, eu não concordo. Ok, tudo bem, que não concorde, mas é controle concentrado, erga omnes. O artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta por completo a Lei 9.099 dos casos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher. Esse artigo, vou repetir, afasta por completo a incidência da Lei 9.099 aos casos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher. Muito bem. Certinho? Então, galera, envolveu 9.099, nada da lei do GCRIM se aplica. Onde está previsto o TC? Na lei do GCRIM. Então, não pode ter TC, tem que ser IP, inquérito policial. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Então, à medida em que, cuidado no concurso, hein, com essas questões ligadas à Lei Maria da Penha. Você vê, o marido vai lá reclamar que foi ameaçado pela esposa, é TC. A esposa vai reclamar que foi ameaçada pelo marido, é inquérito policial. Fechado? Tudo bem? Show de bola, meus amigos. Vamos lá. Vamos continuar analisando questões que se extraem aqui do conceito. Olha quanta coisa, né, a gente pode puxar só da definição. Então, a finalidade do inquérito é apurar a autoria e materialidade das infrações de médio e maior potencial ofensivo. Eu registro aqui o seguinte: o inquérito policial, ele tem 2 destinatários, não é? Ele tem um destinatário
imediato, acho que não vai caber aqui não, vou colocar em outra tela. O inquérito tem como destinatário imediato, primeiro, o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Quem é? Depende, né? Se a ação for pública, é o MP. Mas se a ação for privada, não é. Não é o MP, é o ofendido, não é? Titular da ação penal. MP na ação pública ou ofendido na ação privada. Legal. Mas tem um destinatário mediato ou secundário. E o destinatário mediato ou secundário é o juiz de direito. Afinal de contas, depois que o titular da ação penal decidir se pede o arquivamento, se oferece denúncia com base naquele inquérito policial, enfim, formar a sua, como é que se chama, a opinião do titular da ação penal a respeito da possibilidade de se oferecer uma denúncia, da possibilidade de se ajuizar uma ação penal, como é que chama essa opinião? Chama-se opinio delicti, não é? Você lembra dessa expressão? Deixa eu colocar ali em latim. Aqui no quadro, né? A expressão na sua versão latina. Opinio delicti, opinião delitiva. Opinio delicti, opinião delitiva. Depois que o titular da ação penal formar sua opinio delicti, sua postulação será, obviamente, apreciada, avaliada, decidida pelo juiz, que tomará sua decisão com base no inquérito policial também. Tá certo? Tudo bem, meus amigos? Eu vou fazer agora uma pergunta para vocês que é fácil. Tenho certeza que todos aqui responderiam, mas assim com o pé nas costas. Não sei bem como se sairiam se eu fizesse uma objeção a essa pergunta e pedisse para você fundamentar. Talvez, será que vocês enveredariam pelo tenebroso caminho da resposta que a gente não sabe bem fundamentar? Isso é um perigo no concurso, né? Não tem um ditado, o peixe morre pela boca? Isso às vezes acontece com o candidato. Ele dá umas fundamentações aí que ele não sabe muito bem sustentar. E o examinador, ele sabe onde que estão esses pontos, né? Tem alguns que têm essa sagacidade. Você quer ver? Imagine que a gente está no ambiente de um exame oral, sou examinador, vou fingir que sou seu amigo. O examinador, ele faz isso, ele finge que é amigo do candidato. Esse é o mais perigoso, né? Muito bem. Olá, doutor, doutora, tudo bem? Tudo certo? Né? Começa assim, né? O senhor está bem? A senhora quer uma água? Então pode tomar uma água, fica tranquilo. Aí começa a ficar com medo que vai vir. Vai vir. Doutor, vamos começar? Vamos. O inquérito policial é inquisitivo ou contraditório? O que o candidato responde? Pensa, né, primeiro? Putz, isso é fácil, né? Não fala, mas pensa. Daí também, né? O inquérito é inquisitivo. Bom, pausa, vamos colocar na lousa. Natureza do inquérito, então, já acertamos. Natureza. Inquérito é inquisitivo e não contraditório. Dizer que o inquérito é inquisitivo significa, atenção, significa sustentar que não há contraditório ou ampla defesa no âmbito do inquérito policial. Como instrumento inquisitivo, não se observam, no âmbito do inquérito, contraditório ou ampla defesa. Que legal. Tudo bem, fácil, você falou. Você explicou, né? Falou inquisitivo, o que quer dizer isso? Você falou, não se aplica contraditório ou ampla defesa. Tudo bem. Só que a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 55, o seguinte. Artigo 5º, inciso 55. Aos acusados em geral e aos litigantes em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aos acusados em geral e aos litigantes em processo judicial ou administrativo, são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o examinador confronta sua resposta
com o artigo 5º, inciso 55. Obviamente, agora a bola está de volta com você e o que lhe cabe, o que o examinador espera é que você confirme, sustente sua resposta e dê o fundamento pelo qual esse artigo 5º, inciso 55, então, não se aplica. Porque ele está dizendo que, no âmbito do processo judicial administrativo, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos inerentes. E aí? E aí? Vem a fundamentação. O que você diz? Esse é o momento tenso. Saiba fundamentar e explicar sua resposta, hein? O inquérito? Bom. Gostando, estou gostando. Tá bom. Muita gente diz o seguinte, o que é certo, esse dispositivo da Constituição não se aplica ao inquérito, porque o inquérito não é um processo administrativo, no máximo um procedimento administrativo. Certo esse fundamento? Correto. Mas e você saberia explicar para o examinador qual é a diferença entre um processo administrativo e um procedimento administrativo? Se você souber, perfeito, foi por um bom caminho. Do contrário, o peixe morreu pela boca, não é mesmo? Há quem diga o seguinte, não, o inquérito não é processo e sim procedimento, porque no inquérito, o colega aqui citava isso inclusive, não é? Porque no inquérito policial não há a imposição nele em si de nenhuma sanção. O inquérito não visa a imposição de sanção, ele visa subsidiar o titular da ação penal para avaliar se ajuiza uma ação, para avaliar se oferece uma denúncia ou ajuiza uma queixa. Então ele não imputa em si nenhuma sanção. Mas poderia se rebater dizendo, bom, ele pode não imputar uma sanção, mas ele pode imputar um status negativo a quem for investigado, que é o status de, a gente vai falar disso depois, indiciado. E aí? Como é que fica? Então tem que ter contraditório e ampla defesa? Não, gente, mas tem uma forma tão simples de responder. Mas são tão poucas as pessoas que se lembram dessa forma absolutamente simples e contundente de fundamentar. Percebam aqui, acompanhem, ó. Se você tiver com o texto da Constituição, tanto melhor. Se não, basta prestar atenção. O texto fundamental diz, olha só, presta atenção. Aos acusados em geral e aos litigantes em processo judicial ou administrativo. São assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Está muito claro, claríssimo, basta uma leitura minimamente atenta. Está muito claro que a Constituição assegurou esses princípios a duas categorias de indivíduos. Os princípios mencionados são garantidos pela Constituição a quem? Aos acusados em geral e aos litigantes. Pessoas que, obviamente, não se encontram no âmbito do inquérito policial. Estão colocando no quadro. Esse é o caminho, gente, para você não correr risco. Contraditório e ampla defesa são princípios que a Constituição assegura a duas pessoas. Acusados em geral, e aquela história de processo administrativo ou judicial diz respeito a litigantes. Litígio, lide. No inquérito policial não há nem acusação, nem litígio. A gente sabe disso, não é? Nem acusação, nem litígio. Nenhuma coisa, nem outra. Nem acusação, nem litígio. Eu acho que esse é o caminho mais tranquilo, mais suave para a gente fundamentar, não é? Porque é bem claro isso no texto fundamental. Não estou dizendo que aquele fundamento de dizer que o inquérito não é processo e sim procedimento não é adequado. Pelo contrário, é correto, mas é um terreno arenoso, é uma coisa que você vai se enveredar aí por várias e várias discussões. Ao passo que se você disser, a Constituição assegura os princípios citados aos acusados e litigantes, pessoas que não existem no âmbito do inquérito, matou a questão. Fechado? Dá esse fundamento, tá bom? Que eu acho que vai ser melhor, vai ser mais tranquilo lá na prova. A gente vai explorar mais essa questão da inquisitoriedade no próximo tópico. Anotem, por favor, características do inquérito policial.
Logo na primeira delas, nós vamos desenvolver melhor essa ideia. Características do inquérito policial. Características do inquérito policial. Características. Muito bem. Vou fazer uma pausa aqui, meus amigos. Vamos lá. Twitter. Perguntas. Tem uma pergunta aqui na sala? Pois não, pode dizer. Qual é o fundamento para impetrar HC para trancar inquérito policial? O que justificaria? Constrangimento ilegal? O habeas corpus é cabível? A colega está fazendo uma pergunta aqui. Qual o fundamento? Professor, qual seria o fundamento então? Esse então quer dizer que isso daí tem a ver com o que eu acabei de falar, contraditório para a defesa. Qual seria o fundamento então para trancar inquérito policial? De impetrar um habeas corpus, né, para trancar inquérito policial. Então, em homenagem à pergunta aqui da colega, a gente lê tanta pergunta do Twitter, né, tem que homenagear também o pessoal aqui do presencial. Gente, vamos pensar no habeas corpus. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Esse remédio constitucional é cabível para quê? Sempre que alguém sentir a ameaça, estiver na iminência de sofrer uma ameaça, uma lesão, há o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de locomoção. Essa é a vocação do habeas corpus. Ok. No processo penal, desde o momento em que a investigação é iniciada, há o risco de, ao final, ainda que distantemente, ocorrer uma restrição à liberdade de locomoção, não é mesmo? Porque se a investigação for concluída e a pessoa apontada como responsável pelo crime, e depois uma denúncia for oferecida e ao final houver condenação, pode haver a imposição de pena privativa de liberdade. Por isso que o remédio constitucional adequado no âmbito criminal é o HC, seja na fase processual, judicial, seja na fase investigatória. Então, por isso é o HC. Ok. Agora, por que eu posso trancar o inquérito policial impetrando o habeas corpus? Aí a gente vai para o CPP. Artigos 647 e 648 dizem: cabe inquérito policial sempre que houver coação ilegal, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. E o que seria, em matéria de investigação, um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, senão imediato, iminente, senão atual, futuro? A instauração, por exemplo, de um inquérito policial por um fato atípico, por aquilo que não é crime. O delegado instaura o inquérito por um comportamento atípico. Cabe habeas corpus para trancar o inquérito policial. O delegado instaura o inquérito policial para apurar um crime cuja punibilidade se extinguiu. Não pode, se a punibilidade se extinguiu, não pode ter investigação. Cabe HC, constrangimento ilegal. Outro caso muito comum de trancamento de inquérito policial, o inquérito policial instaurado para apurar crime de sonegação fiscal antes da conclusão do procedimento administrativo e da inscrição definitiva do tributo na dívida ativa da Fazenda. Não pode haver instauração de inquérito policial. Tem até súmula vinculante do Supremo que se aplica nesse caso, a súmula vinculante número 24. Então, são exemplos, não é, de impetração de HC para trancar inquérito policial. E eu não sei exatamente o que você pensou, por que essa pergunta veio nesse momento, mas de qualquer maneira, o fato de não haver contraditório ou ampla defesa em nada interfere no cabimento de habeas corpus para trancar inquérito policial. Acho que você vinculou alguma coisa a outra. Imagino que por isso você tenha formulado a pergunta agora. Tá bom? Espero ter te ajudado aí. A propósito, a sua pergunta, e na resposta aqui, a gente passou por uma questão que foi remetida aqui pelo Twitter também, a Lívia Alencar. Não sei se já falei disso na aula de penal, viu, Lívia? A gente relembra. Professor, fale da possibilidade de o delegado usar o princípio da insignificância para não investigar. Obrigado, a Lívia, sim, da unidade de Fortaleza. Um abraço para todos vocês. Gente, quando nós estudamos o princípio da insignificância na aula de penal, eu falei disso. O princípio da insignificância e o delegado de polícia. Mas já que a Lívia perguntou, eu quero ver. Quais são os vetores do Supremo Tribunal Federal? Quais são os vetores do PROL, gostei. Bom, PROL é um bom começo, mas e aí? O que quer dizer o PROL? Vai, só o P, R, O, L. Depois a gente adjetiva. O P, periculosidade, R, reprobabilidade, o O, ofensividade, o L, lesividade. Beleza, aí o adjetivo é baixa ou nenhuma. Reduzida, baixa, mínima, ínfima, né? Você vai jogando essas coisas que querem dizer nada ou quase nada. Show, espetacular. Delegado de polícia pode deixar de instaurar inquérito policial
por força do princípio da insignificância, lembramos em primeiro lugar qual é a consequência do reconhecimento da insignificância. O fato é atípico, e eu acabei de dizer, né? Cabe habeas corpus, para trancar inquérito policial por fato atípico. Se o fato for atípico, a insignificância é uma das situações, cabe impetração de HC para trancamento do inquérito. Mas o que a gente alertava na aula de penal a respeito dessa questão era só em casos de evidente, flagrante, extrema insignificância é que a autoridade policial deve deixar de instaurar inquérito, não é mesmo? Até porque a avaliação do PROL exige aí um mergulho no fato, nos antecedentes do investigado, que de plano pode ser que a autoridade policial não tenha condição de efetuar. Agora, se for aquela situação, como o exemplo que a gente abre estudando o princípio da insignificância, lembra? É o exemplo do sujeito que vai no balcão de uma loja e subtrai um clips. Depois eu dou um exemplo real de uma empregada doméstica aqui em São Paulo que subtraiu uma cabeça de alho. Esses são casos que o delegado de polícia, pelo amor de Deus, né, não pode instaurar inquérito policial, evidente insignificância. Mas o que o delegado tem que fazer? O que o delegado não pode fazer, digamos, optar pela informalidade. Coisa do tipo, não vou nem ouvir vocês, vai embora daqui que eu tenho mais o que fazer. Não, isso não. O que o delegado tem que fazer? Lavra o boletim de ocorrência, registra a comunicação. Não pode ficar na informalidade. Registra a comunicação e no boletim de ocorrência, fundamentadamente, expõe por que não instaurou inquérito policial, invocando o princípio da insignificância. Mas tem que ser um caso extremo. Fechado? Tudo bem, é isso aí. A pergunta foi da Lívia Alencar. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso. Muito bem. Heitor Gregório, um abraço para você. Está em Onde é que você está? Maringá, legal. Mandar um abraço aí para todos vocês. Ele pediu para mandar. Deixa eu ver o que mais. O Ito, sou assessor de juiz no Mato Grosso do Sul. Aplicamos essa possibilidade. Parabéns pelas aulas. Legal, Ito, mas é que eu estou lendo o seu tweet aqui 13 minutos depois que você enviou, então não captei bem aquilo a que você se referiu, tá bom? Meus amigos, pode mostrar a tela para eu poder usar o lenço de papel? Obrigado, eu agradeço. Não que tenha algum problema, né? Mas enfim, entre a tela e aquela imagem que vocês foram obrigados a ver, melhor a tela. Muito bem. Legal. E o Roberto fez uma pergunta ligada a contraditório. Legal. Contraditório no inquérito policial, a gente vai falar a respeito disso, como eu prometi. Nas características, a gente vai aprofundar mais essa questão. A primeira característica do inquérito policial deriva da sua natureza, não é? É a inquisitoriedade. Muitos aspectos aqui importantes para refletirmos, pessoal. Vamos lá. Agora é um aprofundamento na ideia de inquisitoriedade. Notem, o que nós já sabemos é que, por força da inquisitoriedade, não há contraditório ou ampla defesa. Eu destaco, porém, um detalhe. Com relação ao contraditório, eu diria, é preciso que nós façamos aqui um certo temperamento a essa ideia de ausência de contraditório no seguinte aspecto. No âmbito do inquérito policial, são colhidas determinadas provas urgentes, que após não podem ser repetidas. Muitas delas são colhidas no inquérito e repetidas em juízo, notadamente as provas orais, não é mesmo? As testemunhas ouvidas no inquérito, de regra, são novamente inquiridas em juízo. E lá, em juízo, numa audiência, com ambas as partes, com contraditório, com ampla defesa e assim por diante. Mas eu volto a dizer, existem algumas provas urgentes feitas no âmbito do inquérito que não têm condição de serem repetidas em juízo, notadamente as perícias. Notadamente o exame de corpo de delito, que é a perícia efetuada nos vestígios do crime. Não dá para fazer outra em juízo porque os vestígios desaparecem. Muito bem. Com relação a essas provas urgentes, e não repetíveis,
com relação às provas urgentes e não repetíveis, tais como o exame de corpo de delito, ECD, ou seja, exame de corpo de delito. No tocante a essas provas urgentes e não repetíveis, aplica-se, pessoal, o chamado contraditório diferido. Portanto, ao final, haverá contraditório. Em face dessa perícia que foi feita no âmbito do inquérito. Ao final, sim, haverá contraditório. Haverá contraditório em face da perícia que foi feita no âmbito do inquérito. Mas é um contraditório diferido, postergado, adiado para a fase judicial. Você professor, mas como assim contraditório diferido, postergado, adiado? Veja, ele é postergado porque no momento em que se realiza a perícia, não se abre para a defesa a possibilidade de impugnar o exame. No entanto, se o promotor oferecer denúncia, instaurando-se o processo penal com o recebimento da denúncia, em juízo a defesa poderá impugnar aquela perícia que já foi feita. É um contraditório realizado, portanto, concretizado após o ato. Como é que funciona esse contraditório? Pode impugnar, pode questionar, pode requerer esclarecimento dos peritos, pode até mesmo, se possível for, requerer a realização de outro laudo, contestando, confrontando suas conclusões com aquele anteriormente feito, se possível for. O contraditório diferido não é novidade. Ele ocorre, e é comum, naquela prova tão utilizada nos dias de hoje, que é a interceptação telefônica. Quando se realiza uma interceptação telefônica, é absolutamente impossível abrir-se o contraditório durante a colheita da prova. Se avisar o investigado que o telefone está sendo interceptado, é, digamos assim, para dar risada, não é mesmo? É papel de bobo, né? Para dizer, digamos, para colocar de uma forma bem sutil e não usar a palavra que merece. Não é para você avisar a pessoa que o telefone está sendo interceptado, é realmente algo inócuo. Tem contraditório na prova de interceptação telefônica? Tem. Porque uma vez encerrada a apuração das conversas, elas serão transpostas num laudo, transcritas num laudo, chama-se laudo de degravação. Laudo de degravação. Ele conterá todas as conversas incriminadoras, os diálogos incriminadores, não vai conter tudo. O Supremo já falou que não precisa transcrever tudo. Conterá os diálogos incriminadores, aqueles que interessam a investigação. E depois a defesa pode impugnar. Pode dizer, o juiz incompetente que determinou a interceptação, portanto, ela não é válida, os diálogos não são comprometedores, porque, na verdade, quando se falou isso, era uma brincadeira, queria se dizer aquilo. Bom, sei lá. Fato é que esse é outro exemplo muito comum de contraditório diferido. Tá? Então, a gente diz, no inquérito, não há contraditório ou ampla defesa. De fato, porém, as provas urgentes e não repetíveis se submeterão no processo, em juízo, ao chamado contraditório diferido ou postergado. Tudo bem? Ainda a respeito da inquisitoriedade. Duas regras legais que são muito lembradas no concurso e que refletem a inquisitoriedade são estas aqui. 14 e 107. São dois artigos que sempre são lembrados, não é? No concurso o examinador gosta de perguntá-los. 14 e 107. Muito bem. O artigo 14, ele confere à autoridade discricionariedade na condução das diligências, o que é natural. É a essência da inquisitoriedade, a discricionariedade com a qual o delegado conta na condução das diligências. Ele tem essa grande discricionariedade e tem que ter mesmo. Ele pode indeferir pedidos de diligências efetuados pelo ofendido, pelo suspeito, totalmente inquisitivo. E o 107? Esse é preciso compreendê-lo bem. Ele cai muito em prova de delegado, viu, pessoal? Não só, mas o 107, prova de delegado, eles adoram perguntar. O 107 diz que
não cabe arguição de suspeição de autoridade policial em juízo. Não cabe arguição de suspeição de autoridade policial em juízo. Como assim, professor? Gente, se tiver um delegado suspeito conduzindo a investigação, está escrito que não cabe requerer ao juiz o afastamento do delegado por força desta suspeição. O que seria um delegado suspeito? Suspeição. Ah, professor, delegado suspeito, ele que cometeu o crime. Não, não é, ele é o suspeito. Não, não é isso. Suspeição. Delegado amigo íntimo da vítima, inimigo capital do indiciado. Quer dizer, o delegado tem essa, digamos, essa parcialidade. O delegado suspeito seria o delegado, portanto, parcial. Então, o código diz claramente, não cabe exceção de suspeição contra a autoridade policial. Então, não adianta postular ao juiz para que afaste o delegado colocando o outro no seu lugar. Isso não cabe mesmo. O inquérito é inquisitivo. Agora, alguém poderia dizer, professor, mas o delegado suspeito conduz uma investigação, quer dizer que eu não posso fazer nada? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o caminho jurídico não é postular judicialmente o afastamento do delegado. Mas pode-se fazer alguma coisa? Sem dúvida. O que é possível, se a autoridade policial for suspeita, é requerer administrativamente o afastamento do delegado. Requerer administrativamente significa postular a troca de delegado perante os seus superiores hierárquicos. Você não vai pedir para o juiz trocar de delegado? Não pode. Mas pede para o chefe dele, delegado seccional, regional, delegado geral. É possível administrativamente afastar a autoridade policial. Administrativamente. A propósito, olha aquela lei que eu citei. Mais uma vez ela, hein? A 12.830 de 2013. Ela estabelece vários critérios para afastamento de delegado, de investigação, critérios para avocação de inquérito policial. Quando um superior avoca o inquérito, o seccional fala, esse inquérito vai ficar mais no DP. Eu, que sou o chefe, vou tocar. Isso é avocar o inquérito. Essa lei estabelece critérios de avocação. Tudo na 12.830. Né? Então, assim, a gente tem uma solução, pessoal, só que não é processual, não adianta, é administrativa. Tá bom? O artigo 107 ainda tem mais um detalhe, ele diz o seguinte, ele realmente afirma que não cabe exceção de suspeição contra a autoridade policial, mas ele diz que o delegado, se for suspeito, tem o dever de se afastar. E se ele não se afasta, cumprindo esse dever, aí você faz o pedido administrativo para remoção do delegado. Fechado? Tudo bem? Tem mais. Há uma frase muito comum, em alguns livros mais antigos, mais clássicos, eu diria, de processo penal, a propósito da inquisitoriedade, que a gente tem que ver com uma certa ressalva, com algum cuidado. A frase é, o indiciado, anote aí, está fazendo um eco aqui dentro do estúdio, né? Vocês aumentaram um pouquinho o volume, é isso? O som estava baixo, aqui dentro está fazendo eco, estamos com um retorno meio alto aqui dentro. O indiciado, o indiciado não é sujeito de direitos, mas objeto da investigação. Não é sujeito de direitos, mas objeto da investigação. Não é sujeito de direitos, mas objeto da investigação. A gente pode falar isso? De jeito nenhum, hein? Esta frase, com todo respeito, mostra-se incorreta. Ela é muito forte, você percebe? Ela diz que o sujeito indiciado ele não é sujeito de direitos, mero objeto. Está errado. Está errado, gente, pelo seguinte, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, garante ao indiciado uma série de direitos. Mas que nós podemos dizer que ele é mero objeto e não sujeito de direitos? Não podemos. Uma frase dessa está totalmente desatualizada, totalmente em desacordo com a Carta de 88. Mas veja, por favor,
afirmar que o indiciado tem direitos não é o mesmo que dizer que no inquérito se aplica contraditório e ampla defesa. Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. O que a gente não pode é usar a inquisitoriedade para negar todo e qualquer direito ao indiciado, isso jamais. A título de exemplos, que direitos o indiciado tem no âmbito do inquérito? Que direitos a Constituição assegura ao indiciado na esfera da investigação? Eu vou colocar alguns exemplos na lousa, mas eu prometo a vocês, eu não vou detalhar esses exemplos, prometo que a gente vai ver isso no momento correto ao longo da exposição. Vou falar, por exemplo, questão de se pode ter sigilo com relação ao advogado, futuramente a gente vai examinar isso melhor. Vou colocar aí na listinha a questão da identificação do indiciado, depois a gente vai falar disso melhor, tá bom? Agora é só uma lista para confirmar realmente que direitos o indiciado tem durante a investigação. Direitos do indiciado. 1. Acesso às provas documentadas. Acesso às provas documentadas nos autos. Aquilo que está no papel, aquilo que já está no papel, já está no inquérito, não pode impedir que ele veja. Acesso às provas documentadas. Fundamento súmula vinculante 14 do Supremo. Acesso às provas documentadas. Número 2. Direito, óbvio, né? Ao silêncio. Direito ao silêncio. Artigo 5º da Constituição, né? Artigo 5º, inciso 63. Direito ao silêncio. Na verdade, ele tem mais do que o direito ao silêncio, né? Ele tem o privilégio contra a autoincriminação, a garantia de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Falaremos oportunamente. Podem ficar tranquilos. 3. Ele também tem o direito de não ser submetido à identificação criminal. Direito de não ser submetido à identificação criminal quando possuir identificação civil. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Outro assunto que também veremos oportunamente. Direito de não ser submetido à identificação criminal, se possuir identificação civil, salvo nas hipóteses previstas em lei. Muito bem. Será que mexeram o som aqui da sala porque está havendo falha no som? O pessoal do Twitter aqui está dizendo que está falhando um pouquinho o som, é isso? E aí, será que está corrigido? Técnica, como é que está o som? É o meu microfone? É o retorno? O que está acontecendo? Foi corrigido já? Beleza, valeu, show. Muito bem. Então tá bom, pessoal. A técnica me disse aqui que já está tudo bem, tá certo. Espero que vocês estejam ouvindo aí, tá bom? Bastante gente falou, né? De várias unidades aqui pediram para a gente dar uma olhadinha aí nessa questão do som. Tá certo, tá certo. Então essas são algumas hipóteses, né? Alguns direitos que o indiciado tem, só para confirmar aquela questão que nós havíamos colocado. Tá bom, gente? Certinho? Bom, vamos para as outras características. A inquisitoriedade é só a primeira. Segunda, obrigatoriedade. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui a primeira, número 1. Então vamos lá, número 2. Obrigatoriedade. Como é que nós devemos enunciar a obrigatoriedade? O delegado é obrigado a instaurar inquérito policial? Não, pelo amor de Deus, não pode falar isso. Não é assim. Gente, devemos redigi-la, enunciá-la, se você quiser, eu dou essa sugestão para você, da seguinte forma, presentes os requisitos legais, vírgula, a autoridade é obrigada a instaurar inquérito policial.
Isso é fato, não é? A instauração de inquérito não é uma discricionariedade do delegado de polícia, é um ato vinculado. Presentes os requisitos legais, vírgula, a autoridade é obrigada a instaurar inquérito policial. Agora, só para que nós tenhamos uma ideia, antecipando um pouquinho, a gente vai ver depois, mas que requisito legal é esse? O que é necessário para que a autoridade tenha o dever de instaurar inquérito policial? O que precisa? Muita coisa, muita formalidade? Como é que funciona? Como regra, basta que chegue ao conhecimento da autoridade policial a notícia. Notícia do fato aparentemente criminoso. Como é que ela se chama? Notícia criminis, não é? Como regra, basta que chegue aos ouvidos do delegado, ao seu conhecimento, a chamada notícia criminis. Haverá casos, veremos isso, calma, viu? Haverá casos em que não será suficiente a notícia criminis, fazendo-se necessário uma autorização para que o delegado possa instaurar inquérito. Isso vai ocorrer em crime de ação pública condicionada e ação privada. Tá bom? Mas na pública incondicionada, a grande maioria dos casos, a notícia criminis é mais do que suficiente. Mas, gente, por favor, uma notícia criminis, não é? Acho que vale a pena registrar isso. Uma notícia criminis, verossímil, né? Algo verossímil. Algo que tem um mínimo de verossimilhança, não uma coisa fantasiosa. Não é? Às vezes chega ao conhecimento da autoridade policial a notícia do fato aparentemente criminoso, mas de uma forma totalmente absurda, fantasiosa, maluco. Às vezes tem delegado que relata isso, né? Chega louco na delegacia, começa a contar umas histórias sem pé nem cabeça, coisa completamente maluco. Né? Não dá para ficar instaurando inquérito policial a cada história que o louco conta, não é verdade? Enfim, se o delegado tiver alguma dúvida, algum receio, bom, será que isso daqui é fantasia ou realidade? Ele faz uma apuração preliminar e aí instaura inquérito policial. Não tem o menor problema. Mas tem que ser algo minimamente verossímil. Agora, adianta só obrigar o delegado a instaurar o inquérito? Não adianta, porque se o delegado tivesse só que instaurar o inquérito, ele instaurava e no dia seguinte arquivava, encerrava, abandonava, largava a mão. Por isso, a terceira característica, indisponibilidade. Indisponibilidade. A autoridade policial não pode dispor da investigação ou arquivar o inquérito instaurado. Dispor da investigação ou arquivar o inquérito instaurado. Não pode dispor da investigação ou arquivar o inquérito instaurado. Entre parênteses, artigo 17 do Código de Processo Penal, 17 do CPP. O delegado não pode arquivar inquérito policial. Gente, todos nós sabemos, mas obrigação rememorar. Quem arquiva inquérito policial no sistema processual penal brasileiro? Nem o delegado, nem o promotor, nenhum desses. Quem arquiva inquérito policial, quem ordena o arquivamento do inquérito é a autoridade judiciária. Autoridade judiciária. Delegado não, autoridade judiciária, nem MP nem delegado. Juiz. Autoridade judiciária. Muito bem. Quarta característica. Oficialidade. O órgão encarregado da investigação, tem natureza oficial, isto é, o órgão encarregado da investigação tem natureza oficial, isto é,
pertence aos quadros do Estado. Pertence aos quadros do Estado. Órgão oficial, pertence aos quadros do Estado. Vamos lá, número 5. Podemos? Podemos? 5. Dispensabilidade. Dispensabilidade. O IP não é imprescindível à propositura da ação penal. Realmente não é. Tem uma importância tremenda, mas imprescindível não é. O IP não é imprescindível à propositura da ação penal. O inquérito não é imprescindível à propositura da ação penal. Isso o Código sempre disse, né, gente, que a ação penal pode ser proposta não só com base nos elementos colhidos no inquérito, mas também em elementos contidos em, diz o CPP, peças de informação. Então, se o Ministério Público tem documentos em suas mãos suficientes para que deles se conclua haver prova da materialidade e indícios de autoria, essas peças de informação podem validamente embasar o oferecimento de denúncia. Uma hipótese. Suponha que determinado órgão legislativo, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, ou, enfim, a Câmara Federal, o Senado, um órgão legislativo instaure uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E você sabe, a CPI é instaurada para apurar um fato determinado e, a partir de então, colhem-se provas. É possível que a CPI apure, inclusive, a prática de comportamentos que têm natureza criminosa. Legal. Concluída a CPI, remete-se toda a documentação ao Ministério Público, se houver algum aspecto delitivo a ser apurado. Não é? Vai mandar tudo ali que a CPI apurou para o MP. Há uma lei, inclusive, que determina que o MP dê prioridade a elementos recebidos de CPI para tomar as providências legais. Tem que dar prioridade. Se você na promotoria ou na Procuradoria da República recebe material de CPI, prioridade. É critério legal. Muito bem. Chegou a CPI, você examina a documentação trazida, os depoimentos colhidos e tem certeza. Tenho aqui prova da materialidade, tem laudo, tem documento, tem testemunha e indícios mais que suficientes de autoria. Você pode oferecer denúncia ou será que você tem que requisitar a instauração de um inquérito policial, para o delegado instaurar inquérito policial, para o delegado ouvir todas aquelas pessoas da delegacia e depois ele te devolve e aí você denuncia? Nada disso, né? Nada disso. Essa CPI, contendo base suficiente para respaldar a ação penal, dispensará a instauração de inquérito. É a característica que estamos estudando, a dispensabilidade. O inquérito não é imprescindível à propositura da ação penal. Isso eu estou falando do CPP, hein? Que desde 1940 afirma que a denúncia pode ser ajuizada com base no inquérito ou peças de informação. Agora, é óbvio, né? Tendo em vista que o Supremo já afirmou e reafirmou os poderes investigatórios criminais do MP, fica ainda muito mais evidente que o inquérito não é indispensável à propositura da ação penal, não é mesmo? Evidente, não é? Pode ter o PIC, né? A denúncia oferecida com PIC, então não teve inquérito policial. Muito bem, meus amigos. Próxima característica. Forma escrita. Forma escrita. É o que declara o artigo 9º, né? A propósito dessa questão da forma escrita. Todos os atos e diligências do inquérito, devem ser reduzidos a termo. Tudo tem que ser colocado no papel. Todos os atos e diligências do inquérito devem ser reduzidos a termo. Tem que pôr tudo no papel. Uma forma de controle, né? Maneira de fiscalizar. Maneira da gente saber, como promotor, o juiz, etc., tudo que foi feito, tudo registrado, tudo formalizado. Evidente que isso dá ao inquérito uma carga burocrática enorme, mas o propósito é esse,
servir de mecanismo de controle. E a sétima e última característica: sigilo. Fundamento legal, artigo 20. O inquérito é sigiloso. O sigilo do inquérito é uma característica conectada com a inquisitoriedade. Não tem contraditório, não tem ampla defesa, o inquérito é sigiloso. Agora, se eu te perguntar assim, qual o fundamento do sigilo? Por que o legislador optou pelo sigilo? Você diz, professor, pela inquisitoriedade. Concordo, tudo bem, mas há alguma outra razão que justifica haver no inquérito policial o sigilo? Que, evidente, não é absoluto, mas há alguma justificativa aí que a gente pode apontar? Quando se pergunta isso, normalmente, a primeira coisa que se pensa, e que é correto, é que o sigilo é um importante elemento, um instrumento para que a investigação chegue a bom termo. No seguinte sentido, o delegado de polícia, contando em seu favor com o sigilo, não se torna obrigado a expor sua linha de investigação. Não se torna obrigado a anunciar nos autos do inquérito que atos e diligências pretende realizar no futuro. É importante que a autoridade policial, na colheita de provas, conte com esse elemento surpresa. Porque, do contrário, aqueles a quem interessa fazer as provas desaparecer, se fossem previamente comunicados a respeito das diligências que o delegado realizaria, poderiam, sem dúvida, atrapalhar a colheita desse material. Então é óbvio, né, que o sigilo é importante instrumento de investigação. A autoridade policial conta com o sigilo como instrumento de investigação. Mas não é só por isso. Há uma outra razão tão importante quanto essa. O sigilo do inquérito também tem como escopo preservar a honra e a intimidade das pessoas envolvidas no fato. Preservar a honra e a intimidade das pessoas envolvidas no fato. Muito bem. É isso aí. Preservar a honra e a intimidade das pessoas envolvidas no fato. Vou olhar para aquela câmera agora para lembrar para vocês o seguinte. Vocês se recordam daquele caso da escola base que ocorreu aqui em São Paulo? Vocês já ouviram falar da escola base? Não sei se vocês se lembram aí no Brasil inteiro, mas o caso teve repercussão nacional. O que aconteceu? Escola base era o nome de uma escola de educação infantil aqui na capital. E alguns pais levaram à polícia a informação de que dentro da escola haveria práticas de abuso sexual contra crianças. Abuso sexual contra criança. O que, aliás, é crime hediondo agora, né? Mas haveria abuso sexual contra a criança. Então, o delegado instaurou inquérito. E os suspeitos eram os donos da escola, um casal, serem os responsáveis por isso. Instaurou inquérito, interrogou esse casal. E pior, comunicou desde logo a notícia à imprensa. A polícia avisou a imprensa. Resultado: no dia seguinte, o Brasil inteiro já sabia que o casal da escola base era suspeito de praticar abuso sexual contra os alunos. Mas não demorou 2 dias para que a escola perdesse todos os alunos, para que esse casal perdesse todo o respeito e admiração por seus amigos, vizinhos e até mesmo por seus familiares. Você imagina? Abusar sexualmente de criança dentro de uma escola infantil é um ato inominável. Mas o pior é que, depois concluído o inquérito, revelou-se que nada daquilo ocorreu. Nenhuma comprovação, muito pelo contrário. Quando o inquérito foi amadurecendo, o que se percebeu é que aquelas informações iniciais não tinham nenhum respaldo. Nenhum abuso sexual, portanto, ocorreu. Sim, mas esse casal perdeu absolutamente tudo, do ponto de vista econômico, moral, familiar, sentimental, social, perdeu o respeito. Você imagina, olharem para o seu rosto e vincularem a sua imagem a um crime inominável como esse, que eles foram injustamente apontados como autores? Se o sigilo do inquérito policial fosse observado, esse prejuízo, esse dano irreparável à imagem desse casal não teria ocorrido, ou não dessa monta, ou não nessa proporção, não é mesmo? Eles depois até obtiveram indenização contra alguns veículos de comunicação.
que foram aqueles que expuseram de forma mais veemente os dois como responsáveis por esse crime de abuso sexual. Mas, de qualquer maneira, não é? Tratamento psicológico, puxa, não, foi indescritível, não é? O que aconteceu com esse casal sem que eles tivessem feito absolutamente nada. Olha a importância do sigilo. Bom, enfim, então lembra disso na hora do concurso, destaca que ele é um instrumento de investigação, mas lembra também das pessoas ali envolvidas. O sigilo é importante para isso também. Agora, já adiantamos, o sigilo não é absoluto. E o limite claro que se impõe ao sigilo está hoje na súmula vinculante, número 14 do Supremo. Súmula vinculante 14 do STF, que trata exatamente do direito ao acesso às provas documentadas. Direito de acesso às provas documentadas. A súmula fala em prova documentada, o que ela está se referindo? Ela está se referindo àquelas provas que já estão encartadas nos autos. O advogado do interessado tem direito de acesso a essas provas. Aquele que advoga em nome do interessado pode ser o suspeito, pode ser a vítima, não é? O advogado do interessado tem o direito de acesso às provas documentadas. Isso não está garantido em súmula vinculante? Está. Então me diz, se você é advogado, em nome do interessado, suspeito ou vítima, tem o acesso negado aos autos do inquérito policial, que remédio jurídico você pode utilizar? Qual? Isso, você pode ajuizar uma reclamação no STF, reclamação do Supremo. Você pode impetrar um HC, tudo bem, não tem problema, cabe em tese. Se você estiver defendendo o suspeito, cabe, a vítima não, né? Mas o meio adequado, como a súmula vinculante, é a reclamação. O juiz uma reclamação no Supremo e tem acesso. Há um detalhe, viu, pessoal? Essa súmula vinculante garante o acesso às provas documentadas, não só aquelas contidas no inquérito, viu? Também garante o direito de acesso a provas documentadas contidas em qualquer procedimento investigatório. Pode ser um PIC do MP. Promotor instaura o PIC. Pode negar que o advogado do suspeito consulte os autos? De jeito nenhum. A súmula vinculante 14 não garante o acesso só ao inquérito, a qualquer outra investigação criminal. Inclusive o PIC do MP. Fechado? Ótimo, excelente. Concluímos então as características e vamos agora estudar o início do inquérito policial. Início do inquérito. E dentro dessa ideia, né, de estudar o início do inquérito, o fundamento aqui são os artigos 5º e 8º, nós vamos ver de maneira mais detalhada a questão do que o delegado precisa para instaurar o inquérito, ou seja, reformulando, nós vamos ver melhor quando e o que é necessário para que o delegado tenha o dever de instaurar o inquérito policial. Agora a gente vai ver isso de maneira mais detalhada, mas a proposta que eu tenho a vocês é estudar através de uma tabelinha, uma tabela comparativa, porque os critérios variam conforme a natureza da ação penal. Então a gente já elabora uma tabela em que possamos verificar direitinho todas as possibilidades. Vamos lá. Muito bem. A nossa tabela, você percebe, são 4 colunas. E haverá ao todo 5 linhas. Deixa eu ver, já tem 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já estão aí. O que nós vamos inserir aqui? Essa coluna será dedicada à ação pública incondicionada, né? Crimes de ação pública incondicionada.
Depois, crimes de ação pública condicionada e crimes de ação penal privada. Deixa eu ver o Breno. Breno, tem no teu livro. Não se preocupa, não precisa colocar isso não. Você clica o botão, ela enche, ela abre na tela assim, é interativa a tabelinha. Isso, deixa em branco. No livro, clique, tuc, aí ela aparece lá. Isso, muito bem. Então, pública incondicionada, ação privada, pública incondicionada, condicionada, ação privada. E o que nós vamos verificar aqui nas diferentes linhas, não é? Nós vamos ver, em primeiro lugar, quando o delegado deve instaurar inquérito de ofício. Como funciona a instauração de inquérito a pedido da vítima, ou quem a represente, não é? Pedido da vítima, ou quem a represente. Veremos também a instauração de inquérito decorrente de requisição, seja oriunda do MP, seja oriunda do Judiciário. E sabe o que mais, pessoal? A instauração de inquérito em virtude de prisão em flagrante, porque o flagrante delito é uma das formas, um dos elementos que exige a instauração da investigação. E veremos como é que funciona isso. Tá bom? De ofício, pedido da vítima, requisição do MP ou do juiz e o flagrante delito. Pois bem, gente, dessas três colunas aí, quando que o delegado, em que casos o delegado deve instaurar um inquérito de ofício? Portanto, independentemente da provocação de quem quer que seja. Instaurar de ofício significa instaurar quando chegar ao seu conhecimento a notícia crimes. Quem que perguntou aqui? Professor, basta que chegue ao conhecimento do delegado a notícia crimes para que ele seja obrigado a instaurar IP? Perguntou a Natália. Mas já perguntou faz 17 minutinhos, né? Talvez a dúvida até já tenha sido esclarecida. É isso mesmo, Natália. Basta que chegue ao seu conhecimento a notícia crimes e que ela seja verossímil, como vimos há pouco. De qualquer modo, instaurá-lo de ofício só em crime de ação pública incondicionada. Nos outros casos, não basta apenas a notícia crimes. Então, a gente preenche de forma bem simples, ó, de ofício aqui na pública in, mas não nos demais casos. Nos demais casos, olha o que é fundamental, ó, é esse pedido da vítima. Nos demais casos, o pedido da vítima funciona como uma verdadeira autorização, mais que um pedido, é uma autorização. Não é? Porque é indispensável que a vítima se manifeste nos outros casos, para que possa haver validamente a instauração do inquérito. Gente, o pedido da vítima é cabível, já vamos para ele agora, ele é cabível nas três possibilidades. Queria aproveitar o ensejo e a nossa tabela para que nós recordemos a denominação desse pedido. Como que a lei denomina, chama o pedido que a vítima formula para a instauração de inquérito na pública, em ação pública com e em crime de ação privada. Você se lembra do nome? É um nome bem simples, mas a lei usou uma terminologia bem específica. Veja, nos dois primeiros casos não tem muito mistério, né? Na ação pública incondicionada chama-se requerimento de instauração de IP. Requerimento de instauração de IP. Requerimento de instauração de IP. Na pública condicionada chama-se representação. Óbvio, né? Na pública condicionada, a representação do ofendido é que se chama representação. Tudo bem? Na pública condicionada, a representação do ofendido é que se chama representação, o pedido da vítima. Tudo bem? Tranquilo? Agora, essa última coluna aí, o pessoal confunde. Pensa um pouquinho, como é que se chama, cuidado, hein? Como é que se chama o pedido que a vítima formula para instauração de inquérito policial em crime de ação privada? Este pedido se chama requerimento. Requerimento. Há uma tendência, um impulso quase incontrolável de muita gente de escrever queixa aqui. Difícil segurar esse impulso. Professor, mas não é queixa? Não, não é não. Não é não por quê, gente?
Não é, porque queixa-crime é a petição inicial dos delitos de ação privada. Queixa é petição inicial, petição inicial. A gente só fala em queixa em juízo, não é mesmo? Queixa é petição inicial. Agora, o que eu vou te falar agora, gostam de perguntar em prova de MP e magistratura. Do indeferimento da instauração de inquérito, indeferimento do requerimento da vítima, postulando a instauração de inquérito, cabe algum recurso? Do indeferimento do requerimento formulado pela vítima para instaurar inquérito, cabe recurso? Cabe recurso. O CPP diz, cabe recurso ao chefe de polícia. Recurso ao chefe de polícia. Colocar na lousa. Sim, cabe recurso? Cabe. Cabe o quê? Recurso a quem? Ao chefe de polícia. Recurso ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? Bom, o chefe de polícia é aquele que a lei orgânica da polícia atribui essa função. Normalmente, chefe de polícia é identificado como o secretário de segurança. Secretário de Segurança Pública. Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, né? Assim que a gente chama aqui em São Paulo, por exemplo. Secretário de Segurança. Esse recurso, gente, é um recurso de natureza administrativa, tá bom? Obviamente que não é um recurso judicial. Não há nenhum processo em andamento, né, para a gente poder falar em recurso judicial, óbvio. Tá bom? Agora, eu volto a dizer, né, o chefe de polícia é o secretário de segurança, mas é evidente que isso em todos os estados, a lei orgânica da Polícia Civil, em todos os estados da federação, delega esta tarefa a delegados de superior hierarquia. O delegado do DP indeferiu, recorre para o delegado seccional, para aquele que é o seu superior imediato, mas isso não está no CPP, onde está isso? Ora, esse requerimento não é administrativo, isso está nas normas administrativas que regem a atividade policial. O CPP tem esse critério geralzão, 1940, né? Então, é o delegado, chefe de polícia, tinha, sei lá, 4, 5 delegados e um secretário e tudo bem. Hoje em dia a realidade é outra, né? Você pega uma polícia aí com milhares de delegados, não dá para o secretário ficar despachando todos os recursos contra indeferimento de abertura de inquérito. Então, essa função é delegada, mas o fundamento dessa delegação são as leis orgânicas da Polícia Civil. Tá certo? Para efeito de concurso, o que vão te perguntar? Está no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Para efeito de concurso, o que você tem que assinalar é isso, viu, gente? É isso aqui, ó. Do indeferimento do pedido de abertura de inquérito formulado pela vítima, cabe o quê? Recurso ao chefe de polícia. É isto. Esse vai ser o gabaritinho lá, viu, gente? Recurso ao chefe de polícia. Muito bem. Voltando para a nossa tabela. E agora, requisição, instauração de inquérito decorrente de requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Pode haver instauração de inquérito? Pode a requisição ministerial ou judiciária gerar a instauração de inquérito nos 3 casos? Bom, nós temos menos que 1 minuto para concluir a aula, vamos deixar isso para a próxima semana, meus amigos. Eu vou repassar rapidamente, mais uma vez, o Twitter aqui, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que chegou aqui. Tem o pessoal que consertou o som, que bom, não é? O pessoal tinha reclamado aqui. A Érica perguntou assim, professor, não há obrigatoriedade de contraditório no inquérito policial da Polícia Federal objetivando a expulsão do estrangeiro, com base no Estatuto do Estrangeiro? Sim, mas aquele não é inquérito policial, Érica. Aquele é um inquérito administrativo, não é inquérito policial, tá bom? Pediu para mandar um abraço para as meninas de Itaperuna. Fica aí, então, um abraço para todas vocês. Gustavo Rios perguntou, professor, a conversa feita entre policiais e o criminoso durante o trajeto para a delegacia pode ser utilizada para a sua incriminação? Não, não pode ser utilizada para a sua incriminação.
Embora, enfim, não haja uma postura muito clara da jurisprudência a respeito disso. Perguntou de novo isso? Não. Perguntou de novo isso. Agora ele acrescentou na pergunta, sem avisar sobre o silêncio, né? Você está vendo o filme americano, Gustavo Rios? Muito bem, tem um caso muito interessante, vários casos interessantes, né? Inclusive na jurisprudência da Suprema Corte Americana. Um até ligado àquela teoria da árvore dos frutos envenenados, não é? Enfim, deixa eu ver, a pergunta da Natália a gente leu, pergunta o Roberto fez uma ponderação, diz que o dono da escola base morreu sem receber indenização contra o Estado, acabou com a família, né? Puxa vida, legal. E o Matheus me convenceu, professor, é Mara o livro. Opa, que bom, Matheus, você baixou? É Mara, legal. Beijo para Mogi das Cruzes, valeu, manda um beijo aí para todos vocês, abraço, meus amigos, obrigado, um ótimo final de semana, até segunda-feira.